A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. No Nossa Macaé, você sabe, como sempre, a gente conversa com pessoas que trazem assuntos importantes, assuntos que procuram engrandecer o nosso dia a dia, assuntos na área profissional. E falando em área profissional, uma das ferramentas mais importantes, eu não vou dizer que ela seja a mais importante, mas ela caminha ali ombro a ombro com as mais importantes para o sucesso profissional de uma pessoa, que é a arte de se comunicar, a arte de falar bem. Sempre lembrando que falar bem não tem a ver com falar empolado, rebuscado, tentando expressar uma pseudo-intelectualidade. Isso às vezes atrapalha muito. Mas eu não sou um profissional dessa área para falar sobre oratória. Eu estou recebendo aqui a Jaqueline Georgia. Ela sim é uma profissional experiente na área de RH e também com uma carreira muito importante, consolidada na área do treinamento para a oratória. Jaqueline, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Silvio, fico muito feliz por esse convite, é uma honra, é um prazer estar aqui e ainda mais falando sobre essa habilidade que é extremamente importante na nossa vida. E já iniciando aqui o nosso bate-papo, Silvio, não existe na verdade não existe o contrário de comportamento. Você consegue imaginar o contrário de comportamento? Não. Não existe. A mesma coisa é a comunicação, não existe o contrário da comunicação. Não há possibilidade alguma de falarmos anticomunicação, não comunicação, porque a comunicação ela está aí presente o tempo todo. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. A roupa que eu visto, ela se comunica, até mesmo um acessório, por mais simples que seja, passa uma comunicação, a forma como eu me expresso, como eu gesticulo, tudo isso é sim a comunicação. Tudo fala, né? Tudo fala. Inclusive tem um livro que fala, né, que o corpo fala mais do que a boca, e é um livro fantástico e ressalta exatamente isso. Mesmo de boca fechada, nós estamos emitindo a comunicação. Para as pessoas que buscam se comunicar em público, nas mais diversas áreas de atuação, qual você considera que são os pecados mais reprováveis que se costumam cometer? Excelente pergunta. O excesso. O excesso, ele é pior do que a falta, porque o excesso, ele gera um desinteresse muito grande do público. Eu vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa que não sabe identificar o começo, meio e fim de uma fala, de um discurso, ela se torna monótona e aquilo se torna realmente cansativo, exaustivo para quem está ouvindo. Normalmente é a pessoa que se perde no meio, né? Se perde. Fica igual o cachorro ali tentando pegar o rabo, né? Exatamente. E para quem está sentado ouvindo, perde completamente o interesse. Por isso que é uma das questões que eu tenho levantado muito na minha rede social, falando sobre o prolixo. Para quem não sabe, prolixo significa aquele que fala demasiadamente, aquele que não consegue colocar um ponto final, para ele não há um limite, né? Ele não consegue identificar qual o momento que ele realmente precisa parar. Ele não tem uma escutativa, ele não consegue ter uma percepção do externo, porque uma coisa, Silvio, muito interessante, que inclusive pouca gente fala sobre isso, o público, ele se comunica o tempo todo. Seja você como palestrante, professor, treinador, esteja você no momento de fala, o público ele está interagindo. Aí talvez você pergunta, como o público está interagindo? Através do corpo, das expressões faciais, expressões corporais. O tempo todo ele está emanando a comunicação. As pessoas começam a se entreolhar, né? Exatamente. E quando ela pega isto daqui... Morreu, acabou. Acabou. Ela não está mais contigo. Não está. O interesse já foi todo embora.
Claro que nem tudo está perdido, né, Silvio? No meu curso eu ensino algumas técnicas para que as pessoas elas possam saber manusear isso de forma muito consciente e fazer uma retomada dessa atenção. Na verdade, é resgatar a atenção do seu auditório. Não significa que acabou completamente, você tem que devolver o microfone e ir embora. Pelo contrário, se você dominar a arte de falar bem em público, você consegue, de forma muito sutil, resgatar essa atenção e fazer com que as pessoas ficam vidradas em você. Porque esse é o nosso papel quanto palestrante, treinador, ou seja, aquela pessoa que está no momento de fala, que ela está ali com o controle nas mãos. Ela precisa saber dominar essa habilidade que é primordial na nossa vida. Eu fui a uma palestra uma vez, faz muito tempo, eu morava em São Paulo ainda. Eu voltei de São Paulo faz 27 anos. Bastante tempo. Então, por aí você tem uma ideia, foi nos anos 90. Eu fui numa palestra e aí, na época eu trabalhava na Rádio CBN, lá em São Paulo. Bacana. E aí o camarada da palestra começava a se perder, mas eu notei uma malandragem, vamos dizer assim, uma malandragem muito interessante que ele fazia. Toda vez que ele começava a se perder, ou que ele percebia que havia uma dispersão da atenção, naquela época você não tinha figura de celular, mas ainda assim havia outros métodos de dispersar a atenção. Ele botava uma piada, uma coisa engraçada, que gerava uma fagulha instantânea e a atenção voltava para ele. Sim. Entendeu? Até mesmo aquele que tem a tendência a ser prolixo, ele pode ter umas ferramentazinhas também para retomar o controle. Sim, pode? é importante ele sempre ter essa carta na manga, porque salva. Uma das técnicas que eu utilizo é fazer perguntas. Então, automaticamente faz com que as pessoas ficam atentas, porque, de repente, elas podem ser pegas de surpresa, por exemplo. Primeiro, eu busco conhecer 5, 6 pessoas do meu público, pergunto o nome, e do nada eu faço uma pergunta àquela pessoa, sempre utilizando o nome, para poder gerar também essa proximidade, é extremamente importante, essa conexão com o seu auditório. E quando você chama alguém do auditório pelo nome, ele é a representação daquele auditório. Então, isso cria uma proximidade muito grande e faz com que as pessoas elas comecem a confiar em você. Uma coisa muito importante é estabelecer confiança. Porque, exemplo, se eu olho para você, Silvio, e falo assim, não gostei desse cara. Não adianta, eu não vou ouvir nada que você falar. Então, por isso que nós temos que ter, Napoleão Hill sempre fala isso, né? A gente tem que desenvolver uma habilidade, na verdade, uma personalidade agradável. Tem que fazer com que o público goste de mim. Como assim? Fazer o público gostar de você? Sendo agradável, sendo amável, sendo uma pessoa com que você dê um sorriso, por exemplo. A pessoa olhou para você, dê um sorriso, devolva um sorriso. Ou pergunte, tudo bem? Que bom que você está aqui. Busque fazer com que as pessoas se sintam à vontade na sua palestra. Isso é extremamente importante. Agora, o que acontece, é muito comum para quem ainda não domina a arte de falar em público, é ficar muito nervoso e buscar sempre um ponto, um foco, né, para que ela não se sinta constrangida com os olhares. E, na verdade, os olhares são extremamente importantes. E se você não tem essa troca de olhar, se você não mantém esse campo visual muito bem direcionado, você também se perde e faz com que as pessoas não se conectem com você. E é muito importante. E essa conexão, ela pode ser muito profunda. Por quê? Você pode, por exemplo, falar um pouco de você, claro, ali de repente não é o momento de você expor muito sobre sua vida, mas você pode encontrar um ponto, um elo que ligue ainda mais você com esse auditório. Por exemplo, eu estou treinando pessoas que têm dificuldade de falar em público e eu posso naquele momento citar na minha fala que eu já fui muito tímida, que eu já fui muito travada, que eu era muito vergonhosa. As pessoas vão se ver um pouco. Vão se ver. Naquele exemplo, né? Exatamente. E com isso eu consigo fazer com que as pessoas elas fiquem ligadas àquilo que eu estou falando. E é extremamente importante, Silvio, entender o momento que eu preciso também parar, o momento da pausa. A pausa é importante. As pessoas não utilizam pausa. Eu fico assim, como assim? A pausa é o momento da reflexão. É o momento que você faz com que as pessoas elas pensem sobre aquilo que você está falando. Falar devagar também em determinados pontos é uma técnica.
Como que eu enfatizo? Como eu quero que as pessoas fixam aquilo que eu estou falando? Como fazer isso? Inclusive, o rapaz da gravação, esqueci o nome dele? Filipinho. O Filipinho, você acabou de falar uma coisa com ele. Poxa, você ainda não entendeu a minha modulação? Não é verdade? E quando você consegue brincar com isso, a questão da entonação, da modulação, quando você consegue... Isso é para quem domina, óbvio, mas quando você já domina as pausas, o momento da ênfase, não tem como o seu público não prestar atenção no que você está dizendo. É impossível não prestar atenção. E para isso existe a oratória, para que você tenha essa maestria e consegue envolver, cativar e passar a sua mensagem, que esse é o ponto central de qualquer palestra, é você passar a sua mensagem. Agora, uma coisa que é importante, vale a gente ressaltar, é que quando a Jaqueline George fala, por exemplo, de palestra, quando fala de oratória, e os exemplos que ela está dando aqui são exemplos que levam o nosso pensamento à imagem de um palestrante, por exemplo, diante de um público, a gente pensa que oratória está ligada apenas a essas atividades, mas não. Professores precisam falar bem, profissionais liberais de um modo geral precisam falar bem, sejam eles advogados, médicos, contadores, vendedores. O vendedor, então, ele precisa falar bem, e falar bem não é no sentido do embromation, no sentido de apenas para empurrar e vender um produto, mas conceituar um produto. Sim. Diante de um potencial comprador, porque você precisa ressaltar pontos positivos de um produto. E ter a honestidade até de colocar pontos que são abordados como negativos também. Porque eu acho que é uma coisa, e você me corrija se eu estiver errado, eu acho que é uma coisa que fideliza muito no uso da comunicação, é a honestidade. Perfeito. A honestidade é fundamental. Perfeito. Então, quando alguém chega para você e fala assim, poxa, esse carro é legal, mas pela tua configuração familiar, ele não te atende. É melhor esse aqui, que pode até ser mais barato. Esse aqui te atende mais e melhor. Você ganha essa pessoa. Com certeza. A honestidade somada a uma boa comunicação, eu acho que faz uma diferença enorme, não é? Com certeza. A questão da confiança. É aquilo que eu disse lá, quando eu não confio na pessoa que está naquele momento, no momento de fala, tudo que ela emitir ali, a opinião dela, ou seja, o conhecimento, automaticamente eu tenho uma aversão àquilo porque eu não confio nela. Você vai usar o filtro crítico, né? Você vai estar o tempo todo analisando de forma crítica, né? Com certeza. Aí entra assim a questão do julgamento, né? Mas aí é uma outra questão que a gente precisa separar, porque todos nós sabemos que o medo de falar em público, ele não existe. Não existe? Não existe. É uma coisa que eu desmistifico e consigo te provar isso que o medo. Jaqueline, tem gente que treme, que tem um troço, parece que está com uma crise de hipoglicemia, quase desmaia para falar em público. Silvio, você... Eu não conseguia falar em público, por exemplo, quando eu tinha 14, 15 anos. Sim, eu também não. Eu tinha uma voz muito alta, eu já falei isso aqui várias vezes, eu tinha uma voz muito alta. Se eu sussurrasse dentro da sala de aula, a professora ouvia, porque minha voz era muito alta. Eu não conseguia pedir cola. Não tinha como. Você ia entregar até o colega. Exatamente. E assim, eu tinha muita dificuldade, eu tinha gagueira para falar em público, entendeu? E hoje eu trabalho fazendo evento, fazendo cerimônias, fazendo solenidades, grandes solenidades. Já há alguns anos eu faço. Então, você vai dominando esse medo, e vai. E quando você vê, você pegou. Mas você acredita que as pessoas tenham medo de falar em público? É o medo da fala? Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Não é medo de falar. É medo de como as pessoas vão reagir ao ato de você estar falando. Exatamente, Silvio. Exatamente. Isso, né? Sabe por quê, Silvio? Como você terá medo de algo que você já faz há muito tempo? Nós começamos a falar desde muito, muito pequeno. Eu devo ter começado com 1 ano e meio, mais ou menos. Você também nessa faixa etária. Muito novinho. Muito novinho. Antigamente parece que as crianças falavam mais rápido. Agora eu não sei. Mas a gente cresceu falando. Como você tem medo daquilo que você faz todos os dias? Isso não tem lógica. Todos os dias a gente fala, a gente se comunica. Na verdade, as pessoas têm medo do julgamento. É o medo de não estar agradando. É o medo de ser avaliado. Ser criticado. O que as pessoas estão pensando sobre mim?
Será que elas estão gostando? Caramba, e se eu errar? E se eu falhar? As pessoas vão saber da minha fraqueza. Não. Prefiro não falar. Certo. Porque se eu errar, elas vão me julgar por isso. Enquanto na verdade ninguém está nem aí para isso, não é verdade? É um monstro que nós criamos internamente e que nos paralisa. Inclusive, uma época, Silvio, só compartilhando aqui com você uma história bem interessante. Há um tempo atrás eu sentei com uma professora de teatro e eu falei com ela assim, olha, eu preciso de uma dinâmica para destravar o tímido. Eu fui muito direta no que eu realmente precisava. E dali ela contou para mim uma história, na verdade, uma técnica que eles utilizam muito no teatro e que aquilo foi fantástico. Ela contou uma história e ela disse assim, Jaque, todos nós, quando nascemos e aprendemos a falar, a gente não tem vergonha. A gente não tem vergonha. Nenhuma. Você pega uma criança de 5 anos, ela fala, você é feio. Ela fala mesmo, você é isso, você é aquilo outro. Não tem filtro, eles são honestos, verdadeiros, até demais, não é verdade? E por que ao passar do tempo, a gente se vê numa outra situação? A gente já começa, exemplo, numa festa de criança, de repente todo mundo é amigo de todo mundo. Você fala, de onde você conheceu essa criança? Cara, eu conheci aqui. Faz amizade muito fácil, são bem sociáveis. E quando cresce, a gente cresce com medo, com vergonha, não vou falar, que não sei o quê. Porque, na verdade, a gente é polido. Essa é a verdade. Porque quando o filho fala, mamãe, fulano é feio, a mãe vai lá e bate na boca dele. Não pode falar que fulano é feio. Exemplo, ou tá? Reprime, né? Não Exatamente. Fala isso do coleguinha. Não pode falar isso do coleguinha. Tudo bem, não pode, de fato. Estou dando um exemplo aqui muito simples até. Estou sendo muito simplista nesse exemplo. Mas o que eu quero dizer é que essas podas, infelizmente, acaba gerando algumas consequências. E consequências tais que muitas vezes a gente chega no momento de inibição de não falar mais, de não expressar mais o que a gente sente, de não expressar mais a nossa opinião, porque nós fomos tão tolhidos, tão polidos, tantos cortes na vida, que a gente, infelizmente, chega ao momento de bloqueio, de trava, a gente não consegue. E isso vai para a fase adulta, às vezes. Vai para a fase adulta. Aí quando o adulto ele chega nessa fase que ele, por exemplo, ele está numa empresa, a parte técnica dele é maravilhosa, o cara domina, aí ele recebe ali uma promoção. Olha, você vai ser promovido e a partir de agora você terá que liderar essas pessoas. No momento que ele começa a liderar, ele começa a sentir falta da oratória. No sentido de, agora eu preciso me expressar bem em público. Porque expressar em público ele já se expressa todos os dias. Mas agora tem um peso a mais. Ele é um líder, ele está em evidência. Tudo que ele fala tem relevância. Porque a posição que ele está naquele momento, ele se torna referência. Inclusive ele passa a ter que tomar mais cuidado com aquilo que fala. Total. Ou seja, vai além até da oratória um pouco, esse exemplo, e chega muito também ao discernimento sobre o que se fala, ao desenvolvimento cerebral daquilo que ele vai articular para a voz dele levar para as pessoas. Exatamente. Exatamente. A inteligência emocional. Da inteligência emocional, aí ele vai para outros campos, né? Porque realmente são muitos atributos aí. Silvio, agora uma coisa também que eu gostaria de pontuar. Para quem é a oratória? Era a pergunta que estava engatilhada para te fazer. Para quem é a oratória? A oratória é para todos. Prolixo, o tímido. E outra coisa, a questão do tímido é uma questão até que a gente pode abrir. Existe o tímido psicológico, que é por fatores psicológicos, e existe o tímido que, na verdade, a gente considera fatores físicos. Por exemplo, a pessoa tem a língua presa. E isso impede ela de falar bem, de se comunicar bem. Daí ela evita falar. Aí ela evita. Ela evita a exposição. Para aquilo não ficar muito explícito. Exatamente. Certo. Aí é uma questão que ela precisa resolver. Tá? A questão do gago também, né? Que evita ao máximo falar. Evita. Agora, quando é uma questão psicológica, ele precisa buscar um profissional habilitado daquela área para que ele possa buscar se desenvolver, porque é muito importante. A gente não pode correr, gente, principalmente nos dias atuais, Silvio. Rede social, gravação de vídeo, tá aí. Você quer ter autoridade no que você faz?
Começa a falar. Começa a falar. Porque quando você fala, você gera autoridade no que você faz. E o que você pontuou lá no início é extremamente importante para quem é oratório, os advogados. E outra coisa super interessante, vou colocar aqui um exemplo. 2 advogados, tem um que não fala nada, mas o cara é bom pra caramba, o cara é mestrado, o cara tem mestrado, nossa, ele é uma pessoa super dedicada. É um teórico fabuloso. Nossa, exatamente, ele se dedica horas e horas todos os dias para poder estar cada dia mais empenhado na função dele. E tem o outro que é largadão. Só que o largadão, ele fala. No final, quem tem mais autoridade? É verdade. No final, quem é o aparece melhor? mais, né? Quem é mais visto? Quem né? é mais visto? É verdade, é verdade. Por isso é importante. Você que é psicólogo, médico, você que é dentista, terapeuta, enfim, não importa a sua profissão hoje. Quando você abre a sua boca e começa a falar do que você faz, você gera autoridade e as pessoas começam a escolher você. Você é uma jovem, você Jovem, quem dera. vai a aeroportos, você vai ao comércio, interage com dentista, com profissionais diversos, enfim. Quem você, das categorias, e aí passando pelo advogado, passando pelo professor, qual categoria que você percebe que, via de regra, dá menos atenção a uma boa oratória? Excelente pergunta. Os profissionais com perfil analítico. Normalmente, eles não buscam esse desenvolvimento. Eles não buscam desenvolver essa habilidade. Quando eu falo analítico, a galera do TI... Pessoal muito técnico, muito técnico, pessoas que são mais fechadas ali, que trabalham mais com informática, os programadores, né? A parte de TI acaba englobando. Ou seja, todos. gente que em tese não precisa lidar com o público. Exato. Ele acha que não precisa lidar com o público, mas ele precisa, sim. Mas esse perfil são os perfis que menos procuram desenvolver a oratória. Infelizmente, não é, Silvio? Mas você acredita que eles aumentariam a performance profissional se lançassem mão das ferramentas de oratória? Sem dúvidas. Com total certeza. Com certeza. Silvio, inclusive eu tive uma aula agora recente, domingo passado, uma aula de um professor que ele está fora do Brasil, está no Texas, e ele também desenvolve a comunicação. E uma coisa que ele falou, que aquilo me tocou, e é verdade, 2026, mais humanos e menos IA. Nós estamos... Você acha que a gente vai virar essa chave em 2026? A gente vai. Eu tô de saco cheio da IA. Ela mal chegou e eu já não suporto. Não, porque assim, a gente precisa de tecnologia sim, porque a tecnologia ela acaba sendo um braço a mais, otimiza nosso tempo e tudo mais. Porém, todavia, contudo, tem situações que não tem como substituir. As pessoas, nós seres humanos, nós temos uma necessidade de nos conectarmos com pessoas. Por isso que na pandemia a galera surtou em casa, porque nós fomos criados para vivermos em bando, né? Em tribos, em grupos. E quando a gente substitui isso, dá ruim, isso não existe. Nós precisamos desse contato, isso é importante, isso é a vida, isso é a criação de Deus. E quando ele traz essa fala, 2026, mais humanos e menos IA, e as pessoas, haja vista, que hoje você se conecta vamos falar no Instagram, no Facebook, seja o que for, LinkedIn, você é mais propenso a se conectar com aquelas pessoas que estão ali falando, elas, mostrando o dia a dia, todo mundo fala, mostra um pouco do seu dia a dia, mostra a sua vida, fala um pouco do seu... Qual é aquele termo que eles usam? É muito termo em inglês, lifestyle, né? Lifestyle. Seu estilo de viver. Né? Exatamente. Traduzindo, né? Seu estilo de viver. E isso conecta muito e rápido. Gera ali uma fidelidade. Você começa... Engajamento amplo e tudo mais. Então, assim, por mais que você seja um profissional que julga não ter a necessidade de se comunicar bem, você precisa se comunicar bem até para vender melhor o seu serviço. Até mesmo para ter uma apresentação bacana no mercado, porque a comunicação ela passa por todos os viés, desde das relações humanas, ali, interpessoais, como profissionais, não tem como desvencilhar. E outra coisa, quem se comunica bem, vende mais, consegue se relacionar melhor, consegue lidar melhor com os problemas,
Porque quando você não exerce bem a sua comunicação, você comete várias falhas, vamos dizer assim, né? As falhas de comunicação. Mas eu entendi que era assim. E não é, porque você teve medo de perguntar, você ficou na dúvida, você não foi adiante. Você agora há pouco, você fez um adendo aqui numa fala sua, você falou, mas, porém, todavia, entretanto. E aí eu fico pensando na importância de se ter um bom estoque vocabulário na hora de se comunicar, na oratória, que também, ao mesmo tempo, pode representar um perigo para os embromations. Sim. Né? Aquele com a síndrome de Rolando Lero, Sim. que começa com aquele palavrório, mas é fundamental ter um vocabulário razoável, não é? Uau, eu vou falar sobre isso, Silvio. Que bom que você tocou nesse ponto, de verdade, porque eu tinha esquecido de trazer esse ponto. Estamos vivendo uma escassez vocabular com a chegada do ChatGPT. Isso. Fato, e aliás, não há... Antes do ChatGPT, a própria rede social, que o Você virou VC, Obrigado, o Também OBG, virou TDM, e por aí foi. Foi, exatamente, muito bem colocado. E com a chegada do chat... E a confraternização, a gente está no fim do ano, né, nas festas, a confraternização virou confra. Outro dia eu recebi um convite, você está convidado para a nossa confra, e sem brincadeira, eu não estou brincando. Eu levei uns 5 minutos para entender, eu precisei ler tudo para entender que se tratava de uma confraternização, que foi reduzida a confra. Que absurdo, não é absurdo? É absurdo. É muito absurdo. louco. E assim, a nossa desapreço língua... pelo idioma, exatamente, né? A nossa língua, o português, bonito, é um idioma tão cara. bonito, que é considerado, ele é considerável, até difícil de se aprender, né? As pessoas que não falam o nosso idioma, elas... normalmente emitem essa... verbo para chuchu, muito artigo. Muito artigo. Tem bastante a nossa gramática é muito complexa, a conjugação de verbo, nem se fala. E é muito bom falar sobre isso, porque a nossa escassez vocabular se dá muito para a questão das redes sociais, depois que o WhatsApp chegou, essa abreviação de palavras, e agora o ChatGPT. Ou seja, eu não preciso me esforçar para aprender nada, porque o chat, ele já faz tudo por mim. E é triste falarmos sobre isso, porque isso gera existe um termo, tá, que se fala emburrecimento. É como se a sociedade ficasse burra, a sociedade estivesse burra, tá? Sim. Empobrecimento, na verdade, emburrecimento. Mas eu vou utilizar o termo empobrecimento, que fica um pouco mais leve, mais sutil. Mas a gente precisa buscar, sim, ter um bom repertório. Isso é importante. Porque se você não busca desenvolver o seu vocabulário, você não consegue se comunicar bem. Fato. Por quê? Você está limitado. E quando eu, por exemplo, eu quero enfatizar algo, eu repito, eu trago outros sinônimos para aquela mesma palavra, porque eu quero enfatizar, contudo, todavia, porém, porque na verdade eu quero que você entenda a relevância que tem isso, então eu enfatizo. E quando eu tenho uma escassez vocabular, automaticamente eu não consigo, eu fico preso, eu fico refém daquilo que eu quero passar. Por isso, ter um bom repertório, gente, é assim, eu falo que é o segredo, é a fórmula. Te salva, né? Muito! Pode ser uma ferramenta para você se agarrar num momento em que ou o assunto está se esgotando, ou você é confrontado. Um exemplo disso são os debates. A gente está falando só da questão de você falar em público, mas quando você é chamado para um debate, por exemplo, para um debate, você não precisa ser um político para debater. Você pode estar num ambiente universitário, ter que debater uma questão qualquer. No trabalho, você pode ser chamado para uma reunião e que você tem duas visões diferentes sobre o mesmo tema e você é colocado para defender a sua tese ali diante de um chefe, de uma chefia. Você tem que ter ferramentas e uma delas é ter um bom vocabulário, porque às vezes te faz escapar de algumas pegadinhas. Perfeito. Você tem que conhecer palavras. Perfeito. E, Silvio, você acredita... Vou te fazer uma pergunta agora, tá? Claro. Como você acredita que é possível melhorar o nosso vocabulário, o nosso repertório? Não tem jeito, é lendo. Você tem que ler. Você tem que ler. Eu acho assim que uma coisa... Eu vou pegar um exemplo meu, mas é o exemplo de muita gente que eu conheço. Era o exemplo do meu pai, inclusive. Meu pai, ele não teve muito estudo.
teve um pouco estudo, quinta ou sexta série, mas meu pai lia 2 jornais por dia. Eu cresci vendo meu pai lendo 2 jornais por dia, todo dia. E, embora com pouco estudo, o meu pai era capaz de falar de muitos assuntos do momento, assuntos contemporâneos, da época de então, política, sociedade, a partir, da percepção que ele colhia com a leitura de jornais, por aquilo que ele lia, mas muito também pelo quanto de vocabulário ele conseguiu lapidar dentro do universo dele. E assim, toscamente, eu lia o jornal, começava sempre pelas coisas que mais me interessavam, né? Futebol, não sei o quê, Sim. Mas eu peguei o hábito de criança de ler jornal. E eu acho que é muito importante as pessoas lerem. Muito importante. Não pega nada complexo, pega o que gosta, lê gibi. Cara, Sim. sua criança está crescendo, dá gibi para a criança ler. Dá o Walt Disney, dá gibi da Mônica, dá gibi. Para a criança ler, ela vai afiar a leitura. Exato. E é um hábito, a leitura ela é um hábito. Sim. A questão é que muita gente fala, mas eu não gosto. Mas como qualquer hábito, a gente começa não gostando, de verdade. Escovar dente, por exemplo. Eu me lembro quando criança, minha mãe tinha que brigar comigo. Vai escovar o dente! Sim. E eu tenho um filho de 6 anos que eu preciso brigar com ele. Mas quando a gente pega o hábito, a gente vai embora, faz o automático. E não é questão de quantidade, mas é constância, todos os dias. 10 páginas, inclusive existem estudos que falam que 10 páginas por dia, nossa, já muda completamente o seu repertório, a sua performance, já cria-se um hábito. E 10 páginas, né, dependendo aí, se não for letras muito pequenas, meia hora. E sem contar, Silvio, que isso é um exercício cerebral, você concorda? É um exercício cerebral. Ginástica cerebral. Ginástica cerebral. E isso pode, de repente, custar sua vida. Não é verdade? O mal de Alzheimer está aí, querendo... Já tem estudos que falam que esses pequenos exercícios retardam o surgimento dessas panes, né? Neurológicas e progressivas, como é o caso do Alzheimer, bastante. A gente está falando de vocabulário e aí, inevitavelmente, surge uma questão que é a seguinte, até para a gente encaminhar para o fim do nosso papo, mas que é muito importante. Numa comunicação, você é uma profissional que estuda a comunicação e que aplica a comunicação e que treina em comunicação. A gente cresce, a gente se forma pessoa na nossa vida com a ideia de que tudo que a gente tem que falar para tentar convencer o outro ou para se fazer entender tem que ser muito longo, tem que ser muito condensado, muito cheio de elementos, de cacos. Uma comunicação pode ser eficiente sendo curta e direta? Com certeza, e deve. A Bíblia mesmo fala que não é por muito falar que será ouvido. E Jesus, ele pregava em parábolas justamente porque ele sabia que as pessoas dariam atenção, que as pessoas adoram storytelling, né? As pessoas adoram ouvir histórias. E por isso Jesus pregava em parábola. E eu vejo o quanto as pessoas são extensas no discurso, nas narrativas, e as pessoas perdem o interesse, pode ter certeza. Eu estou te falando isso com total certeza. As pessoas perdem o interesse por aquilo que é muito extenso. Seja objetivo. Porém, assim, eu vou falar aqui do nosso método. Lá no intensivão de oratória, eu aplico 3 palestras. E eu sempre falo, o fechamento tem que ter impacto. Tenha uma frase de impacto. Tenha algo que realmente vai gerar um impacto, porque aquilo dali, você vende na hora. Você vende na hora, mas você tem que gerar... Ou você desperta, né, o desejo, ou você trabalha na dor. Mas você precisa trabalhar para que você seja eficiente na sua fala. Sem se delongar e as pessoas ficarem dispersas, que é muito comum a gente ficar disperso. Os políticos, por exemplo, você percebe no teu dia a dia, no teu trabalho, você percebe os políticos, a gente está no interior do estado, a gente está numa região interiorana, em que o discurso político, ele durante muito tempo, hoje bem menos, obviamente, mas durante muito tempo ele foi um discurso sempre muito
viciado em termos de estética, uma estética muito viciada, sempre muito igual, sempre lançando mão dos mesmos recursos. Você nota hoje os políticos já preocupados com uma modernização do seu falar, do seu comunicar? Sim, eu percebo que cada um está buscando uma comunicação mais compacta e aquilo que realmente toca mais as pessoas. Eu tenho percebido, inclusive eu participei de um evento, que nesse evento tinha mais ou menos uns 10 políticos, e eu fiquei apaixonada pela fala deles. Eu falei, que oratória, que repertório. Assim, eles brincavam realmente, e a expressão corporal é muito coerente, muito coesa com a mensagem que estava sendo proferida. E assim, eu realmente fiquei encantada. Eu acredito que eles treinaram muito, porque tudo é treinável. E o dia a dia, quanto mais você faz, é óbvio que você fica bem, né? A perfeição vem da repetição. Você vai lapidando, né? Fazendo, e lapidando, e lixando. Quando você vê, tá bacana, Tá né? bacana. E assim, eu fiquei surpresa, de verdade. Eu falei, uau, que bacana. Como é o nome do método que você aplica? Eu trabalho com oratória sem pressão, OSP. Oratória sem pressão. Sem pressão. E gera resultado rápido. Você me falou aqui antes da gente gravar que agora em fevereiro vai ter um evento aqui em Macaé voltado para a oratória, para o bem falar. Fala um pouco desse evento para gente. Silvio, esse será o maior evento. O maior evento de oratória em Macaé. Nós teremos aí um vasto público. E é interessante porque nós conseguimos aplicar todas as ferramentas de forma simultânea. Por isso a gente consegue colocar um número grande de alunos, de participantes ali na sala. E pela primeira vez, o evento contará com a presença da maior professora de etiqueta do Brasil, que se chama Manuela Machado. Nós teremos 1 hora de aula falando sobre a etiqueta pessoal, social e profissional. Isso atrelado à oratória. Por isso, se você conseguiu pegar esse vídeo antes do evento, não perca a oportunidade de estar no dia 7 de fevereiro comigo lá no Hotel Hyatt. Posso deixar o telefone para maiores informações? O Hyatt é ali na Praia dos Cavaleiros, né? Isso, em frente à Vila do Papai Noel. Onde hoje está a Vila do Papai Noel. Exatamente. Eu gosto muito da estrutura daquele hotel. E o meu telefone é o 11 914 268877. E a minha rede social é Jaqueline_Georgia. O Jaqueline, né? Vamos dizer assim. É JACK. E depois do K não tem a letra E, por favor. Não coloquem. A maioria coloca e meu nome realmente é diferente. E depois do K já vai direto pro L. Vai direto pro L, né? Hoje você aplica o método, você aplica o curso aqui em Macaé, você atende turmas na cidade? O curso é todo online? Ele é presencial? Não, ele é 100% presencial. Ah, tudo presencial. Eu sou contra oratória online. Não funciona. Olha aí, hein? Não funciona. Se você está aí pensando em fazer oratória online, você vai jogar dinheiro fora. Não funciona? Não funciona. Silvio, eu vou dar um exemplo aqui que eu vou convencer você em 1 minuto. Você consegue aprender a dirigir de forma online? Não, nunca. Oratória é a mesma coisa. Eu acho que eu não conseguiria. Não. Inclusive tentaram colocar aquele simulador um tempo atrás, você lembra? Isso há 10 anos atrás, nas autoescolas, que era 30 Tentaram tornar obrigatório, aí teve autoescola que comprou. Ficou no prejuízo. Ficou no prejuízo, porque eles viram que não é possível. É a mesma coisa. A pessoa, põe oratório online. Não existe, não funciona. Ah, como não? Tenta dirigir online. Não vai conseguir. Eu falo isso com certeza, eu não falo isso assim, é porque eu gosto, não é porque é importante, oratória tem que ser presencial. E se você não pode tirar um dia da sua vida para investir no curso, me desculpem dizer, eu não sei o que eu posso esperar de você. Bom, então o curso é presencial, ele acontece aqui em Macaé. Nas tuas redes sociais também as pessoas podem encontrar lá a agenda do curso, quando vai ter nova turma. Sim, tudo isso pode. É possível lá no Instagram. Jaqueline_Georgia. Jaqueline_Georgia. Passa a te seguir lá e vai ter essas coordenadas todas. Isso, pode me chamar no direct. E sem contar, se puder falar,
Sobre preço, valor acessível. 189, R$189. Olha aí, um preço bom. Muito bom. Inclusive o Bruno falou que vai. O Bruno Horta? Ele vai ficar fera, porque ele já fala bem. Ele falou Imagina que vai. Depois. No último encontro, ele falou, olha, eu vou. Inclusive, tem que até contactar ele. Por que o valor é acessível? Porque eu quero que você esteja. Para você não falar que dinheiro é o problema, porque é acessível. Ainda parcela no cartão em 3 vezes. É para ir, não é para dar desculpa. Então tá bom. O evento vai acontecer no hotel ali na Praia dos Cavaleiros. Isso. No Hyatt Place, não é isso? Isso. 4 estrelas. 4 estrelas, é um hotel bacana que tem ali, próximo à Praia de Hollywood. E no dia 7 de fevereiro. Isso. As pessoas podem te contactar lá pelo @Jaqueline_Georgia no Instagram e tem as informações todas lá, não só sobre esse evento, mas sobre o método também e a rotina de cursos que você aplica na área da oratória. Sim, exatamente. A ideia é, a partir de 2026, que todo mês nós tenhamos uma turma em Macaé. Legal. Tá? Porém, eu estou levando também para São Paulo, estarei no final de fevereiro dando uma palestra para 50 empresários, inclusive no clube de golfe. Vai ser meu primeiro acesso a um clube de golfe, nunca fui. E eu fui convidada para estar lá no dia 28 de fevereiro. Mas a ideia é que nós tenhamos todo mês em Macaé uma turma. Mas não deixe para o próximo mês, aproveita em fevereiro. Quem sabe você é promovido nesse mês de tempo, precisa da oratória para ontem, e daí vem aquela dor de não ter participado e, infelizmente, né, ficar ruim. E uma coisa é certa, ainda falando sobre a arte do bem falar, uma coisa é certa, você pode ser um profissional soberbo, maravilhoso, fantástico naquilo que você faz, mas vai chegar um momento que você tem que lidar com pessoas, que você tem que interagir com outras pessoas e pessoas de fora daquela bolha ali onde você exerce uma liderança ou é levado a exercer uma liderança, e um mercado global cada vez mais com pressa, porque os mercados têm pressas, eles não dão muita margem para falha, para o erro de interpretação, para falha de comunicação, para o equívoco, para o desculpa foi sem querer. Não tem muito desculpa foi sem querer. Né? Então, comunicar e na pressa com que a comunicação hoje cobra é muito importante, porque você pode perder oportunidades ou gerar equívocos e perdas inestimáveis. Inestimáveis mesmo, verdade. E às vezes você não terá outra oportunidade. O que é pior, né? O que é pior. Então aproveite. Não há desculpas, até porque, como eu já disse e repito, o valor é super acessível. E teremos nessa turma o nosso querido secretário de Segurança Pública de Macaé, Dr. Thales Borges, já confirmou presença também. O Tenente Coronel Thales Borges, grande flamenguista. Feliz da vida. Feliz da vida como eu. Fiquei sabendo que é gente boa. Jaqueline, queria agradecer muito a tua presença aqui, você trazer essas informações importantes, a gente poder bater um papo sobre mais do que a oratória, porque eu acho que no final das contas a gente está conversando sobre o bom comunicar. Isso. Né? Porque a oratória é parte do bom comunicar. E a comunicação é o que nos distingue nessa existência, é o que nos faz avançar, é o que nos faz empacar, é comunicar. As relações interpessoais, elas só acontecem a partir da comunicação. Para tudo, até para o início de um namoro. Tem que ter comunicação. Se não tiver comunicação, a coisa não deslancha, não anda. Então, comunicar é muito importante. E se há uma coisa que eu, por exemplo, percebo no meu dia a dia há algum tempo, é que a gente vive um estágio, um momento da humanidade em que as pessoas, no geral, se comunicam muito mal. Mas muito mal. É assustador, é quase endêmico a carência da boa comunicação hoje na nossa sociedade. De um modo geral, a comunicação está muito ruim. Tomara que as pessoas despertem para essa necessidade, busquem a capacitação e parabéns que você está aí a postos para desenvolver a boa comunicação, a boa oratória das pessoas. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Silvio. Obrigado por essa oportunidade de expor um pouco mais sobre o meu trabalho.
E quero voltar mais vezes. Com certeza a gente vai estar mais vezes conversando, sim, sem dúvida. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Como dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Comunicar é importante. Ter uma boa oratória pode fazer a diferença e abrir as portas do seu sucesso. Eu peço a você, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações, que é para o YouTube avisar você que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Esse podcast você compartilha aí com os amigos, o grupo da família, pessoal do trabalho, principalmente o pessoal do trabalho, joga lá, assim que você assistir, pega o link, bota lá para o pessoal assistir também, porque é muito importante. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.